Bem, boa tarde, sou o professor Rogério. Hoje nós vamos dar continuidade aqui às aulas sobre o Egito, mas, há 2 semanas atrás nós falamos da formação do Egito, quando o Egito vai se formando, o período pré-dinástico, que é o período quando os domos, os domos, pequenas comunidades vão crescendo, vão se conectando, vão crescendo e vão se tornando aquelas sociedades cada vez mais complexas, e essas cidades vão entrando em conflito entre si, e com o passar do tempo, essas cidades vão se tornando cada vez maiores, vão se formando dois reinos, o reino do Alto Egito e do Baixo Egito, que o rei Namer, ele vai unificar. Bem, então a gente estudou na semana passada as questões de como que o Egito ele vai se desenvolver, a gente falou sobre o período dinástico, né? Então a cultura, o artesanato, a economia, a necessidade do Rio Nilo. Bem, hoje nós vamos falar de uma cultura, de um povo que é muito pouco falado, mas que esse povo, né, ele faz parte da história egípcia também. Né? Tanto é que se confundem essas duas histórias. Né? Nós vamos falar um pouquinho aqui do reino Kush. Né? Então, esse reino Kush, ele surge, né? Então nós vamos trabalhar aqui o reino Kush, que é chamado também a terra dos faraós negros. Né? Então, uma das coisas importantes, né, que nós temos nos dias de hoje, nós temos uma visão construída de história, de uma história eurocêntrica. Então, nós valorizamos muito assim, a história europeia, e tudo aquilo que é produzido na história, nós temos uma visão de trazer para os valores europeus. Então, quando nós vemos produções voltadas ao Egito, nós falamos sobre o Egito branco, né? Mas, na verdade, o Egito, como ele está localizado ali na região, né, do nordeste do Saara, então o Saara tem a transição de vários povos. E esses povos, né, vão dar uma miscigenação muito grande, e dentro da história do Egito vai ter uma dinastia que é de origem Cuxi ou de origem núbia, que vai ser chamado da dinastia dos faraós negros. Né? Então é importante nós falarmos sobre esses faraós, porque se confundem a história do Egito e a história do reino Kush. Então a gente vai falar um pouquinho deles. Bem, então, para começar aqui, né, então nós vamos ver que o percurso do rio Nilo também abrigou outras sociedades, né? Então, as que mais se destacou, além dos egípcios, foi o reino Kush, né, que também é denominado de Núbia. Então, esse nome Núbia, né, vem do latim, que quer dizer negro. Então, o Egito, negro. Então, o reino Kush, né, então a sua origem, né, então ele vem dessa questão do ouro, né, então o reino Kush ocupou a região do sul do atual Egito e o Sudão, né, então ganhou essa grande fama por suas minas de ouro, ganhando o nome de Núbia, que pelos árabes, né, então os árabes e os romanos, eles devido à grande predominância, né, à abundância do metal precioso e por conta da sua população mais negra. Bem, então a sociedade Kush ainda é considerada um dos maiores mistérios do Nilo, né, devido à pouca exploração por parte dos arqueólogos, né, porque são as construções delas muitas vezes foram confundidas com construções egípcias, além das suas construções foram vandalizadas, né, pelos europeus em busca de riquezas, e as suas escritas, né, no caso a meroítica, ela não foi decifrada ainda, diferentemente da escrita egípcia, que tinha a pedra, né, no caso aí, né, a pedra encontrada pelo Napoleão, que tinha os tratados, né, que possibilitou, né, a pedra de Roseta, que possibilitou a sua tradução. Bem, então, uma das coisas, né, que nós devemos levar em consideração é que essa cultura, né, então nós temos poucas relevâncias sobre eles, porque houve uma aliança entre eles e os egípcios. Então, isso fez com que essa cultura ela fosse pouco estudada. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui da formação e o fortalecimento do reino Kush. Então, o reino Kush ele se formou em tempos remotos. Então, a região, né, do reino Kush era um ponto de passagem entre os povos do sul da África e os povos do Oriente Médio e da África ali próximo do Mediterrâneo. Então, é uma região de passagem.
Então, por volta do ano 2000 a.C., essas tribos foram entrando em conflito e essas terras vão crescendo, vão se unificando. Bem, então a história do reino Kush, ela é ligada ao Egito, sendo que o período de guerra períodos de guerras e períodos de aliança. Né? Então essa afirmação pode ser comprovada e descoberta por arqueólogos. Né? A arqueologia vai mostrar isso, onde peças de madeira, de marfim, entre outros materiais, foram encontrados em ambas as sociedades. Então nós temos vários elementos da sociedade Kush no Alto Egito, né? na questão dali da região de Mênfis, né, onde foi construída as pirâmides, e também nós temos muitos elementos, né, presentes na região do sul do Nilo, né, onde se formou a sociedade Kush. Então, entre os anos, né, mais ou menos aproximadamente 1580 a.C. a 1530 a.C., aproximadamente, o Egito havia sido conquistado, né, então o Egito havia conquistado o reino Kush, onde o faraó impôs a presença de vice-reis, né, de origem caxita. Né? Então, esse rei, ele é ali da região, então ele tinha que pagar tributos ao faraó, e o principal que todas as sociedades daquele período eles tinham a contribuição, né, do povo dominado, né, para o exército do povo dominante. Então, o reino Kush, ele destinava uma parte dos seus homens para fazer parte do exército egípcio. Então, por volta do ano 1000 a.C., o povo Kush se libertou do Egito, mas a relação entre esses povos continuou, né? Continuou essa aliança, principalmente por conta da expulsão do povo assírio. Os assírios, que dominaram a Mesopotâmia, por volta do ano 1000 a.C., eles serão expulsos do Egito, né? Eles vão ser expulsos do rei Egito pelo rei Núbio Piei, né, que aproximou, né, aproveitou o enfraquecimento dos faraós e iniciou a 25ª dinastia, que foi de 750 a 660 a.C., período intitulado como a Era dos Faraós Negros. Né, uma marca, né, desse período é a sua coroa. É uma coroa que apresentava duas serpentes. Essas duas serpentes elas simbolizavam os dois Egitos. O Egito do Alto, lá perto do delta do Rio Nilo, e o Egito Núbio. Então, por isso que essa coroa ela é tão importante, né, por conta que representa a unificação desses dois povos. Bem, então vamos falar um pouquinho aqui dos faraós negros, né, ou os caxitas. Né, então pode ser que você veja a expressão faraós negros para se referir sobre os faraós caxitas, né, em várias situações. Porém, essa expressão é considerada por muitos como equivocada, pois, além do termo negro ter sido criado pelos europeus por volta do século XV para designar os povos africanos em geral. Então, aí já tem uma crítica, né? Porque foi criado no século XV. E nós temos que trabalhar também que o povo africano é um povo muito dinâmico, e é um povo muito distinto. Né? E com o passar do tempo, ele vai sofrendo, né, as misturas com as chegadas de forma pacífica ou violência de povos do Oriente Médio e povos ali da Europa. Então, partindo dessa visão, então, em geral, né, o povo de outros, em geral, os povos da África possuem pigmentação que dava à pele uma tonalidade escura. Também os egípcios, e sua língua usava a expressão de canete, né, que significa os negros, para serem identificados, né, para se identificar. Bem, esse princípio a gente já viu nas aulas, né, da evolução. A gente sabe que o pigmento negro na pele de um homem nada mais é do que uma proteína, né, uma proteína que faz com que a pele negra resista mais à influência do sol. Então, isso é uma característica da pele negra, né? Então, isso não traz nem superioridade, nem inferioridade, mas nós temos que pensar. Então, existe uma crítica aí, né, de alguns historiadores que dizem que não é assim, não é os faraós negros, mas né, nós devemos levar em consideração que essa tentativa é uma tentativa de minimizar a importância desses faraós, né, dentro desse contexto, levando em consideração. Levando em consideração também que a história é uma história eurocêntrica.
Então, a desvalorização do homem negro sempre é uma predominância que o europeu ele tenta impor dentro da construção de uma identidade histórica. Bem, então nós temos que ver também aqui o declínio do reino Kush. Então, a união entre Kush e Egito teve a formação do Grande Império, mas os ataques assírios continuaram. Então, os assírios eles tentaram retomar o Egito, né? Que os assírios vão derrotar o último faraó núbio, né? Que foi o Tenutamon, né? Que foi derrotado e obrigado a retornar à capital Caxita. Isso também implicou uma tentativa de apagar a presença, né? Desse povo da história do Egito, levando à destruição de templos, de monumentos em homenagem aos seus líderes. Então aqui nós temos uma imagem de um templo, né, funerário desses faraós negros, onde a imagem do faraó ele foi quase toda apagada, mas, né, nós devemos levar em consideração que algumas dessas imagens foram preservadas. Então, esse é um problema de você buscar a história dos faraós, né, caxitas, ou dos faraós negros. Né? Por quê? Porque o seu legado foi quase todo destruído. Bem, então, apesar de sua presença ter sido quase apagada do Egito, então o reino Kush continuou sua história na cidade caxita, né, de Meroé, né, então controlando as rotas comerciais, né, a região, né, controlando aquelas rotas comerciais na região até a era cristã, sendo conquistada pelos Achuns, né, povo de origem da atual Etiópia, entre o ano 320 e 350 da era cristã. Então, gente, uma coisa importante, né? Então, mesmo derrotados, né, os Kushs, eles ainda dominaram as rotas comerciais ali naquela região. Então, eles vão controlar aquelas rotas comerciais e vão ser conquistados apenas na era cristã, durante o Império Romano, né? Porque o cristianismo vai se expandir e vai conquistar o norte da África também, um pouco antes, né, da dominação árabe ou a dominação islâmica. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui da economia. Então, inicialmente o povo Kush era nômade, né? Assim seguia um estilo de vida de caçadores e coletores, mas agricultura, né? Então, como o povo egípcio, o povo Kush também, ele é fruto do rio Nilo, né? Então, essa questão, eles vão cultivar vários cereais, como o trigo, a cevada, e eles vão produzir também um tipo de cereal que é muito importante, que é o sorgo, que é um tipo de milho que ele cresce ali na região, e eles usam, né, esse cereal, o sorgo, para fazer uma farinha muito fina, e essa farinha muito fina eles fazem como se fossem panquecas, que é a base da alimentação até os dias de hoje na região. Bem, então a região era rica em ferro, né, propiciando o poder aos seus governantes, possibilitando o contato comercial com os gregos e romanos. Então, essa parte mineradora, com o esgotamento do ouro, vai ser muito importante sobre a questão do minério de ferro, e isso vai dar assim, uma proximidade às esses povos. Bem, então os Kushs também tinham grande habilidade com a cerâmica e a tecelagem, né, sendo estes decorados com diversos elementos, né, do seu cotidiano. Então, eles também produziam tecido a partir da lã dos animais que eles criavam e também do cultivo do algodão. Né? O linho egípcio também tem uma origem no reino Kush. Bem, política. Então, diferente dos faraós, né, que eram hereditários. Né? Então, quando o faraó morria, seu filho mais velho tomava o poder, os reis Kushs, eles eram escolhidos por meio de líderes de comunidades. Então, cada comunidade Kush, ele designava um líder, esse líder, ele se apresentava ao templo do deus Amon, e esse líder, ele era escolhido sob uma preposição dele ser predestinado, né, que ele tinha o destino de ser coroado. Então, o rei, ele não governava absolutamente, ele não era um governante absoluto. Então, ele não governava tudo. Então, tinha uma forte presença dos funcionários públicos e o escriba mor, que era um auxiliar administrativo dos recursos e além do conselho militar. Então, ele não tinha os poderes amplos que nem o faraó egípcio. Então, ele tinha essa característica um pouquinho diferente. Então, os militares eram extremamente valorizados, porque os militares eles eram extremamente valorizados no reino Kush.
porque eles viviam num momento de tensão. Então, a qualquer momento, eles poderiam sofrer tentativas de invasões, tanto dos egípcios, tanto dos assírios. Bem, uma outra diferença também importante, as mulheres. Então, as mulheres, elas tinham grande importância na sociedade, né, Cuxi, chamada, né, de candenses, sendo educadas na política e na estratégia militar. Algumas delas chegaram a governar o reino Cuxi. Né? A mais conhecida, no caso aí, foi a Amanirenas, né, que liderou o exército Cuxi contra o imperador, né, contra o general Otávio Augusto. Né? Então, as mulheres tinham uma participação muito importante dentro dessa sociedade. Bem, religião. Então, a religião era muito similar à do Egito, mas tinha a presença de dois deuses importantes aí. Né? O Apedenamak, que era um deus, né, com cabeça de leão, e ele representava a guerra, era o protetor do exército. E o Shibomeker, que era o orientador, né, dos guerreiros. Então, alguns animais também eram cultuados como divindade, como o carneiro, o leão, o crocodilo e o gato. Muitos deles eram mumificados e apresentados como mensageiro aos deuses. Então, era normal, naquele período, esses animais serem sacrificados e mumificados para serem mensageiros da vontade dos mortais. Bem, então, só para a gente concluir um pouquinho aqui sobre essa sociedade Kush. Então, mesmo com a grande riqueza da cultura e de influência nas construções do Egito, né, então pouco sabemos sobre o Kush por conta da tentativa de apagar o seu legado, aquilo que a gente falou lá atrás, né, então, pelos seus contemporâneos, que eram aqueles que viviam no mesmo período que ele. Então, os faraós, para diminuir a influência do reino Kush ali na região, eles vão apagar a tentativa ali. Além da manipulação da história eurocêntrica, então, a representação dos egípcios e dos cuxis como se fossem homens brancos, coisa que a gente já viu que não é bem assim. Então, e o ato de apequenar a sua cultura, que assim não sejam pela ganância, né, pelos exploradores. Levando em consideração que os exploradores da região ali do Reino Kush, muitas vezes eles usavam dinamite para explodir os topos dessas pirâmides. Né? Então, aqui na imagem isso fica bem claro. Bem, então, um dos principais desses exploradores foi o Giuseppe, né, Ferlini, o italiano, que ele vai explodir o topo dessas pirâmides em 1834 a buscar ouro. Uma coisa que é importante também que nós devemos levar em consideração. Pouco ouro foi encontrado. Então, isso foi caindo por terra, essa possibilidade de encontrar ouro ali na região. Então, isso foi afastando esses exploradores. Mas, mesmo assim, as perdas foram extremamente violentas. Né? Então, nós perdemos muito dessa cultura Kush por conta dessa depredação desses templos. Né? Então, esses templos que sobreviveram, né, à sociedade egípcia, grega e romana, ela foi destruída pela ambição do povo europeu ali no século XIX. Então, muitas dessas pirâmides foram destruídas. Bem, então aqui, né, nós vamos finalizar, né, essa aula sobre o reino Kush. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês qual a importância do reino Kush. Então, o reino Kush não é apenas um povo africano que viveu ali, que teve uma grande importância, mas nós devemos levar em consideração assim, não é apenas o reino Kush que nós vamos estudar. Nós vamos estudar na próxima aula 3 povos africanos que vão ser muito importantes para a transformação, né, da vida humana, né, como é que esses povos africanos vão ser também parte da nossa cultura aqui no Brasil. Bem, gente, então, eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês essa aula. Agradeço a todos a atenção. Qualquer dúvida, né, é só mandar mensagem, né, pelo WhatsApp que eu respondo assim quando possível. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.